Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim ainda para quem não ativou as notificações para receber os novos conteúdos, por favor, fique à vontade. Lembrando que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, nós temos diversos produtos de recomendação, incluindo o Top Renda Fixa, que é o nosso produto de recomendações em renda fixa e tesouro direto, o Top Fundos, que são recomendações de fundos multimercado, ações, renda fixa e também fundos imobiliários, o Invista em Ações, onde nós temos as recomendações de ações por longo prazo para montagem de carteira, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, o Full Trader, que também traz com ele o Invista em Ações e traz mais as recomendações de curto prazo, né, day trade, swing trade, position trade, opções, long short, e a nossa estratégia do rastreador de tendências e também o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana. Como sempre, deixo aqui a parte também dos relatórios grátis. Todos os meses a gente traz um relatório gratuito, só com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um desses relatórios, é só colocar o nome e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing. E colocando o celular, nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo, que vai estar também aqui na descrição, tá? Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem aproveitar para tirar as dúvidas aí, interagir com a gente e entender um pouquinho mais a respeito do trabalho da Capitalismo. Lembrando que o que a gente vai ver hoje não é recomendação nem análise de nada, trazer algumas informações do mercado e também algumas informações aí a respeito, principalmente das empresas aí trazidas pelos nossos analistas, tá? Eu queria ter feito o vídeo ontem, não consegui. Vou fazer hoje aqui então, né? O nosso tradicionalmente aos domingos, né? Que são as ações aí para acompanhar durante a semana, tá? O Ibovespa na semana passada teve uma semana positiva, né? Fechando com uma alta de 1,98%. No ano o índice acumula uma alta de 7,37%, considerando mais a alta de hoje ainda. Segunda-feira com uma alta de 7,49%, hoje o índice aí subindo 0,87%. Destaques de alta na semana passada, Raia Drogasil 11,5%, CCR 9,39%, Estácio 8,67%, Cosan 8,10% e BTOW 7,33%. Natura, primeiro destaque de baixa, caiu 4,96%, Iguatemi 4%, Multiplan 3,66%, BR Distribuidora 3,37%, Marfrig 2,29%. O que a gente encontra em comum aqui nesses ativos é que boa parte deles foram ativos que tiveram um desempenho ruim no ano passado, né? E nós tivemos outras ações aí que têm subido bem, né? A Eco Rodovias eu posso comentar a Ambev, também a Klabin, que no ano passado não tiveram um desempenho tão bom assim. E algumas das ações aqui que tiveram um desempenho bom no ano passado, acho que excluindo aqui a Marfrig, e a BR Distribuidora, que foi relativamente razoável, Multiplan, Iguatemi, especialmente a Natura, né? A gente já falou bastante a respeito da Natura, que era uma das nossas recomendações, agora ela está como manutenção, que subiu forte, aí teve uma baixa de 4,96 na semana passada. Nada muito específico em relação às empresas, tanto a questão de alta quanto de baixa, aí, mas mais em relação à questão de ajustes mesmo, o pessoal aproveitando para comprar alguns ativos mais baratos e também para vender alguns ativos, entre aspas, mais caros, né? Em relação a proventos, nenhum ativo ficando ex aí essa semana. Pagamento da Arezzo e da Smiles na próxima terça-feira. Com gás, dia 17, Fleury, pagamento de proventos aí no dia 18, tá? Em relação aqui, aproveitando hoje, já que a gente fez na segunda-feira, trazendo o boletim Focus, né, que mede as principais expectativas do mercado, né? Os principais economistas colocam as suas projeções aí tanto para 2019 quanto para 2020. Queria comentar só desse ano aí o boletim Focus, né? A expectativa para o IPCA, que era de 4,07 há um mês, caiu para 4,02, a primeira semana de alta, né? PIB, o crescimento vem aumentando de 2,53 para 2,57 para 2019. Taxa de câmbio aí R$ 3,80 e a Selic em 7%, né? A expectativa da Selic veio caindo bastante no ano passado. Fechamos 2018 com a Selic a 6,5%, expectativa só de 7%, né? O que mostra que a Selic deve continuar em baixa, né?
por um bom período de tempo, e mesmo que a gente tenha alta, né, diferente daquele cenário alguns anos atrás aí de dois dígitos, dificilmente a gente vai ter essa situação novamente, especialmente aí no curto prazo, tá? Entrando já na parte das ações, a primeira delas, né, pessoal, Brasil Foods já vinha anunciando uma série de vendas de ativos, né? A gente sabe que a empresa está numa situação bem delicada. Ela concluiu a venda de ativos na Argentina com a Campo Austral, vendendo em torno de 130 milhões de reais. Com isso, ela bateu 20% da meta de desinvestir, né, de fazer venda de 3 bilhões de reais em ativos, né? Isso deve ser concretizado com a venda de ativos na Tailândia e na Europa durante aí o ano de 2019, né? Até saiu no valor um cálculo interessante, levando em conta o que a Brasil Foods comprou de ativos e posteriormente ela teve que vender. Ela teve um prejuízo aí na casa de 1,2 bi. Como eu falei, a empresa tentando se ajeitar, né? Uma situação de dívida bem complicada, a da Brasil Foods. Outro ativo, Petrobras, vamos ver como é que está a Petrobras aí esse ano, com uma alta de 9,57, hoje caiu a 0,56. O Toffoli suspendeu uma liminar dada pelo ministro Marco Aurélio, né, que impedia o plano de vendas, o plano de desinvestimento da Petrobras, né, bastante importante. A Petrobras é outra empresa que está com uma alavancagem grande, e ela tem lá no plano de negócios dela de gestão de 2019-2023 um plano bem agressivo de venda de ativos, né? E só para vocês terem uma ideia, só de concessões em campos, a Petrobras deve fazer um desinvestimento de 70%, né, em 254 campos que ela faz exploração, né? Então, notícia positiva aí para a Petrobras. Outra empresa com uma situação bem delicada, a Eternit, até vamos dar uma olhadinha aqui enquanto como é que está a situação percentual aí da Eternit, né? Ativo com uma alta substancial, esse ano é 17,86, mas para especulação mesmo, dificilmente entraria nas nossas recomendações aí por análise fundamentalista, né? A Eternit divulgou um novo plano de recuperação judicial, tá? A empresa informou que deixou de utilizar o amianto totalmente como matéria-prima na produção de telhas aqui no Brasil, agora o material vai ser todo sintético, e se não me falha a memória, o amianto é só para exportação, né? A empresa aí basicamente tentando se reinventar e sair do amianto. Cyrela, né, pessoal, o setor de construção, quem observa o mercado aí, o setor de construção puxou bem forte, não só de incorporação, de shopping centers, mas de construção também, subiu bem forte nos últimos meses do ano passado, né? Algumas empresas já divulgando números melhores, né? A gente sempre comenta a respeito da EZTEC, da MRV, da Tenda, né? E a Cyrela também divulgou lançamentos bem fortes. Hoje a ação subiu 1,81%, no ano aí com alta de 8,92%, né? Teve forte aumento das vendas no último trimestre do ano passado, né? Considerando o período de outubro até dezembro, somou quase 2,7 bi em 2,7 bi de reais em vendas, né? Um salto aí de mais de 131% em relação a 2017, e a prévia do acumulado do ano aí indica vendas de 5,05 bi, o que seria uma alta aí de 55% nas vendas em relação de 2018 em relação a 2017. Outra empresa, né, pessoal, aí a gente vê essa questão tanto da Petrobras quanto da Embraer, né, vai ser aprovado, não vai, o juiz coloca uma liminar impedindo venda, vai o outro caça, né, enfim, situação ruim, essa que acontece no Brasil, infelizmente, mas a Embraer aí subindo, esse ano está praticamente estável, aí, com baixa de 0,28, tá? A empresa teve a fusão aprovada pelo Conselho, vai ter reunião, se não me falha a memória, uma assembleia no dia 22 ou no dia 21 de abril, dia 22 de abril deve ser, porque dia 21 é feriado, né? Então já foi aprovada, né, pelo Conselho, deve ser agora aprovado também pelos acionistas, e a expectativa da empresa que, com o governo aprovando, até o final desse ano aí a operação de fusão, a operação de compra da Embraer pela Boeing, né, já esteja concluída. Outro ativo
banco agora, Bradesco, vamos ver como é que está o desempenho do Bradesco aí esse ano, está com uma alta de 8,68% em 2019. A gente comenta muito a respeito do Bradesco, né, porque nós falamos muito a respeito de bancos menores, ABC, Banrisul, e dentre os maiores bancos, o que a gente menos acompanha é o Santander, e o que a gente acompanha mais é o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, que o Bradesco sempre parece aquele que está pressionado, né, entre a possibilidade de crescimento do Banco do Brasil, né, pela possibilidade de melhora de eficiência do banco, e o Itaú aí que tem disparado os melhores números em termos de rentabilidade. Muito provavelmente o Bradesco deve implementar a sua primeira reorganização aí nesse ano, tá? Iniciando essa reorganização, diminuindo o número de vice-presidências de 6 para 4, até para simplificar o processo de tomada de decisão dentro do banco, né? Tornar esse processo de decisão mais ágil, tá? Mas é um ativo aí que a gente acompanha bastante também, o Bradesco. Sabesp, né, pessoal, outro destaque de alta no ano passado, e esse ano também está subindo muito forte, quase 32%. Deve ser um dos ativos do Ibovespa aí com maior alta nesse ano, né? O Meirelles, o Henrique Meirelles, que é o secretário estadual da Fazenda de São Paulo, afirmou na semana passada que espera concluir a capitalização ou a privatização da empresa ainda esse ano. Caso a empresa consiga privatizar, a tendência é privatizar, senão vai fazer uma capitalização de até 5 bilhões, notícia bastante positiva para a Sabesp aí, só hoje subiu mais de 5,34%. A Ambev, né, pessoal, mais precisamente a empresa que controla a Ambev, né, a Bembev, desculpa, anunciou que deve fazer uma oferta pública de partes de operações na Ásia, né? Essa oferta poderia captar em torno aí de 5 bilhões de dólares, né? Lembrando que a Ambev segue bastante pressionada, a Bembev segue bastante pressionada, muito em função com a compra da Miller no ano passado. A empresa está com endividamento bem alto, está fazendo de tudo aí para diminuir esse endividamento, já teve a diminuição do pagamento de dividendos também. Então, uma outra notícia positiva para a Ambev, que está tentando voltar para os eixos. Aí, na verdade, é a Ambev, mas obviamente isso tem um impacto na Ambev também. Outro destaque de alta aí esse ano, recuperação das ações com uma alta de 14,04%. Pão de Açúcar também anunciou vendas acima do quarto trimestre do ano passado, acima do quarto trimestre de 2017, com um faturamento total aí acima de 12%. Destaques, né, para a rede de atacarejo, a Açaí, que já está representando quase 50% do faturamento total, né, com vendas aí de 22,9 bilhões. Só no último trimestre do ano passado cresceram quase 25% as vendas da Açaí em relação ao último trimestre de 2017. Outra empresa que vem anunciando aí números fortes é a B3, né, a Bolsa, obviamente com a recuperação do mercado, a tendência é que os investidores voltem a operar mais, né, tanto a parte de registro de operações em bolsa mesmo, mercado de derivativos e também de renda fixa, né? Vamos ver como é que estão as ações da B3 esse ano. Com alta aí de 10%, também um destaque bastante positivo a B3. Da parte das ações, o crescimento do último trimestre em relação ao trimestre de 2017 nas operações foi 57%. Na comparação ano a ano, 54%. Em derivativos, 22% de crescimento trimestral, né, 2018, 2017, e na comparação anual, 15%. Já na parte de renda fixa, né, de registro e volume de títulos, teve um crescimento aí de 25% no último trimestre do ano passado em relação ao último trimestre de 2017 e 13% na base anual. Fechamento bastante positivo de volume de negócios aí para a B3, tá? A gente tinha comentado também do IPO da Caixa, né, que deve fazer IPOs só na parte da seguradora, né? A Caixa aí deve levantar em torno de 10,3 bi, lembrando que a Caixa tem que devolver durante o governo do Jair Bolsonaro, pelo menos 40 bilhões devem ser devolvidos, 40 bilhões de reais devolvidos para a União, uma oferta pública aí bastante aguardada pelo mercado também, até porque essa parte da seguradora, né, uma parte bem rentável aí normalmente para os bancos, né? E finalmente aqui, né, pessoal, o pessoal pergunta bastante também a respeito da Oi, que também está em recuperação judicial. Segundo o Valor Econômico, a Oi contratou o Bank of America, né, o BofA Merrill Lynch,
para a venda de ativos não essenciais. É outra empresa que está com uma situação bem delicada, com endividamento bastante elevado. Expectativa aí é de que a Oi consiga levantar até 2 bilhões de reais com essa venda de ativos não estratégicos, aí conta torres de telefone e celular e centrais de processamento de dados. Outro ativo, né, pessoal, que o pessoal também tem perguntado bastante, a Copel, né, principalmente em relação à expectativa de privatização da empresa, melhoria operacional, né, da companhia, também destaque de alta no ano passado, e esse ano aí subindo quase 12%, foi confirmado o nome do Daniel Pimentel Xavier, né, como novo diretor-presidente da companhia, né, Companhia Elétrica do Paraná, lembrando que o Daniel Pimentel Xavier era ex-diretor do SBT. E outro ativo que também é bastante comentado, né, a gente já comentou várias vezes a respeito, a CEMIG, que apesar de estar praticamente estável aí nesse ano, puxou muito no ano passado. A última recomendação que a gente deu na CEMIG subiu aí mais de 90%, né? E o governador, o Romeu Zema, né, do Partido Novo, afirmou que vai enviar para a Assembleia um projeto de privatização da empresa. Situação fiscal do estado de Minas, assim como do Rio de Janeiro, assim como do Rio Grande do Sul, de outros estados, bastante delicada. E o Zema já está se preparando que, como contrapartida de renegociação de dívidas do estado de Minas, a CEMIG seja a privatização da CEMIG, né? A gente já comentou algumas vezes que a CEMIG tem uma série de ativos não estratégicos aí para vender. Não é a nossa expectativa de que saia essa privatização de imediato, mas só de ouvir falar em privatização, os preços das ações aí acabam sendo impulsionados para cima, né? Como era uma das nossas recomendações aí, bastante positivo também. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês, os destaques aí da semana passada, mais alta aí do Ibovespa na semana passada, o mercado já abriu em alta nesse ano, né? Então a gente espera aí que esse movimento continue pelo menos pelos próximos meses ou pelas próximas semanas, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato aí com a gente. Um abraço e uma boa semana a todos. Até mais.